Videoaula 98. Língua portuguesa. Tempos do verbo e conjugações do verbo. Professora Rosângela e Valdete. Na nossa aula anterior de língua portuguesa, nós vimos sobre verbos, né? O que é verbo, o que ele indica, e pessoas do verbo. Agora, nós vamos ver os tempos do verbo e conjugações do verbo. Vamos lá? Observe. Eu ando. Presente. Está acontecendo neste momento. Eu ando. Eu andei. Já aconteceu. É um fato passado. Foi ontem. Eu andarei. Futuro, né? Vai acontecer. Então, eu ando. Presente, que está acontecendo hoje. Eu andei. Passado, que já aconteceu. Foi ontem. Eu andarei. Futuro. Que vai acontecer. O verbo mudou a terminação para indicar o tempo. Que tempo é este? Quando que aconteceu? São três os tempos do verbo. Presente, eu ando, está acontecendo. Passado, eu andei, já aconteceu. Futuro, eu andarei, que vai acontecer ainda. Leia. Chovia muito quando o menino fechou a janela. Olha, então chovia muito quando o menino fechou a janela. Vamos analisar esse pequeno trecho. Chovia e fechou estão no passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Há, porém, uma diferença entre eles. Chovia indica um fato passado, mas que ainda não foi terminado. Por isso dizemos que esse verbo está no tempo pretérito passado imperfeito, porque chovia, mas não terminou, né? Então, ele está no tempo pretérito ou tempo passado imperfeito. Fechou, indica um fato passado, que foi. Fechou, indica um fato passado que foi terminado. Pronto, acabou, fechou, acabou, pronto, né? Por isso, dizemos que esse verbo está no tempo pretérito ou passado perfeito. Então, quando dá por encerrado, né? É o passado perfeito. Quando dá a entender que ainda não ficou bem resolvida aquela questão, é um tempo pretérito ou passado imperfeito. O tempo pretérito divide-se, portanto, em pretérito e passado é a mesma coisa. Pretérito imperfeito, que é o fato passado não terminado. Pretérito perfeito é o fato passado terminado, igual eu falei. Chovia é um pretérito imperfeito, é um fato passado não terminado. E fechou já é um pretérito perfeito, que foi um fato passado e terminado. Conjugações do verbo. Observe: andar, vender, subir. Observar a terminação desses verbos? Os três indicam ação. Olha só, andar termina em AR, vender ER, subir IR. Quando não indicam tempo nem pessoa, os verbos terminam em AR, ER ou IR. Nesse caso, dizemos que o verbo está no infinitivo. Né? Quando eu vou procurar lá no dicionário, eu procuro o verbo na sua forma, né? No infinitivo. Os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Exemplo, falar, cantar, passar, né? Eles terminam em AR, pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. Exemplo, vender, comer, beber. Os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Dormir, partir,
ferir. Então, de acordo com a conjugação, de acordo com a terminação, ele vai pertencer a determinada conjugação. A R, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. Falar, termina em AR, pertence à primeira conjugação. Vender, termina em ER, pertence à segunda conjugação. Subir, IR, pertence à terceira conjugação. Então, não façam confusão. Obrigada por participar da aula de hoje. Agora, vocês podem realizar as atividades, né, do livro didático e, se tiverem dúvida, voltem às 2 aulas sobre verbo na videoaula aqui no grupo. Fiquem com Deus.